E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais poderosas para entender esse nosso mundo, né? Tão acelerado, tão incerto. Estamos falando da modernidade líquida do Zygmunt Bauman. É, tipo assim, uma lente incrível para analisar tudo o que está acontecendo hoje em dia. Sabe aquela sensação de que tudo é meio que temporário? Que nada dura para sempre? Relacionamentos, empregos, até a nossa própria identidade. Parece que tudo está sempre mudando, escorrendo pelos dedos. Se isso soa familiar, saiba que não é só impressão, não. É um sentimento que, de certa forma, define a nossa época. Pois é, essa sensação toda tem nome, sabia? Modernidade líquida. O Bauman, que é o sociólogo por trás dessa ideia, usa essa metáfora genial para falar justamente sobre isso. O fim daquele mundo que antes parecia ser sólido, sabe? Estável, previsível. Tá, mas o que é isso na prática? Imagina só, aquelas estruturas que davam uma baita segurança, tipo um emprego para a vida toda, um casamento que a gente sabia que ia durar, a comunidade do bairro. Bauman diz que tudo isso, de certa forma, derreteu. E o que sobrou? Uma sociedade que está o tempo todo em movimento, em fluxo, cheia de incerteza. E o mais curioso é que toda essa mudança nos joga num lugar bem paradoxal. É o que ele chama de paradoxo da liberdade. Porque, pensa bem, ter mais escolha parece maravilhoso, né? Só que essa liberdade toda vem com um preço. E esse preço, muitas vezes, é a ansiedade. É aqui que o negócio fica tenso. O Bauman aponta para esse conflito central que a gente vive todo dia. De um lado, tem essa vontade imensa de ser livre, de ser um indivíduo, de não ter amarras prendendo a gente. Mas do outro lado, tem aquela necessidade super-humana de segurança, sabe? De ter laços fortes, relacionamentos que a gente sabe que pode contar. É um eterno cabo de guerra interna. E o resultado dessa briga interna? Bom, é o que o Bauman chama de uma profunda insegurança existencial. Pensa só, a responsabilidade por cada escolha, cada caminho que a gente toma, está toda nas nossas costas. Isso acaba gerando uma sensação de, poxa, de não saber o que fazer, de não ter controle sobre o futuro. Ok, vamos trazer isso para uma área bem pessoal, que todo mundo conhece: os relacionamentos. E para isso, o Bauman tem um termo que é perfeito: amor líquido. E como é esse tal de amor líquido? Bom, ele tem umas características bem marcantes. A individualidade, o eu, acaba sendo mais importante que a parceria, o nós. Aqueles compromissos firmes dão lugar a conexões mais flexíveis. Os laços são fáceis de começar e, o que é mais importante, muito fáceis de terminar. E o irônico? O grande herói da nossa época acaba sendo aquela pessoa que não tem laços fixos, que se mantém sempre livre. Mas, olha, essa instabilidade toda não surge do nada não é por acaso. Agora a gente vai dar um passo para trás, ampliar o foco e ver como a própria economia não só reflete isso tudo, como também se alimenta dessa insegurança. O Bauman usa um termo bem forte para isso: capitalismo parasitário. A ideia é a seguinte: a principal fonte de lucro do sistema mudou. Não é mais tanto a exploração do trabalho, como era antigamente. Agora, o foco é a exploração de quem consome, principalmente usando o crédito e a dívida. É como se o sistema se alimentasse das próprias pessoas que ele deveria servir. A crise do subprime, lá em 2008, é um exemplo que encaixa como uma luva. O que aconteceu? Basicamente, o sistema começou a dar crédito para quem, na real, não tinha como pagar. Com isso, um monte de gente que nunca esteve endividada passou a estar. A dívida virou a nova fonte de lucro permanente. E o que aconteceu no final? O sistema quase quebrou por causa da sua própria lógica. Uma lógica bem predatória, né? Então, o ponto-chave é esse aqui e é meio assustador. Para a lógica do crédito, hoje em dia, a dívida não é um problema a ser resolvido. Ela é o objetivo. Dívida é igual a lucro permanente. E o Bauman tem uma frase sobre isso que é matadora. Ele diz: como poucas drogas, viver a crédito cria dependência. É exatamente isso, um ciclo vicioso. E esse ciclo alimenta tanto quem consome quanto o próprio sistema. Beleza, então a gente já viu que a economia empurra a gente para isso. Mas fica a pergunta: por que a gente continua nesse jogo? A resposta pode estar na cultura. Vamos dar uma olhada em como ela nos mantém participando. Aqui a gente vê uma mudança que é fundamental. Lá atrás, na modernidade sólida, a sociedade funcionava na base da norma, da regra, do controle. Hoje, na modernidade líquida, a coisa mudou. A gente é gerenciado por ofertas. A cultura não diz mais: você deve fazer isso. Ela diz: olha que legal isso aqui. Ela não regula, ela seduz, criando o tempo todo novas necessidades na gente. E como funciona essa lógica da sedução? Bom,
Ela troca aquelas estruturas rígidas por redes, tudo muito mais flexível. Ela incentiva esse jogo infinito de se conectar e se desconectar. E claro, tudo é feito para ficar velho, obsoleto, muito rápido. O resultado? Uma economia que vive do excesso e do desperdício. E chegamos na que talvez seja a diferença mais forte de todas. A cultura de antes, a sólida, tinha pessoas para cultivar, para formar cidadãos. A cultura de agora, a líquida, não tem pessoas, ela tem clientes para seduzir. O objetivo, como dá para ver, mudou da água para o vinho. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Nesse mundo com tantas escolhas, com conexões que vêm e vão, com essa sedução constante, a gente é mesmo livre? Ou será que essa suposta liberdade é só mais uma forma, talvez mais sutil, de controle? É uma reflexão e tanto que as ideias do Bauman nos provocam a fazer.